fundamental para um bom relacionamento com Deus. Mais do que orar e cantar, é preciso viver os salmos em sua plenitude e entender o que eles nos contam sobre os planos de Deus para nós. Por isso, este é o nosso convite, Salmo Diário. Nós estamos agora no mês de salmodiar, como está a nossa proposta para esse mês, de lembrarmos dos salmos, que são o inário do povo que crê em Deus, que tem a esperança em Deus, e não é qualquer Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. E o Salmo 106 diz: aleluia, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre, porque as suas misericórdias duram para sempre. Isso é motivo de comemorarmos, de nos alegrarmos, porque Ele é bom, independente das circunstâncias. Nós cremos que o amor dEle, que as misericórdias dEle duram para sempre. Então eu te convido a ficar em pé, para nós celebrarmos a esse amor, celebrarmos a esse Deus. Tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos, todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo que és. te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom. E agora vamos assim, as mulheres, depois os homens. Senhor, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. os homens, vamos lá. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Toda a igreja. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo que és. Te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo que és. Deus é bom. Oh, Deus é bom. Deus é bom. Agora Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Então vamos cantar. Te adorarei, Senhor. Te adorarei. Levante sua voz. Aleluia. Cante a Ele. Aleluia. Te adoro por tudo que Ele é. Por tudo que é. Eu te adorarei. Te adorarei. Aleluia. Aleluia. Te adorarei. Por tudo que é. Por tudo. Por tudo que és. Por tudo.
Deus é bom! Deus é bom. Independente da circunstância, nós cremos que Ele é bom. Nós passamos por momentos difíceis, e assim também, durante o ministério de Jesus, nós vemos diversas circunstâncias, onde Ele e os discípulos ali passaram por momentos muito difíceis. E um deles, que é de conhecimento nosso, muito famoso, é quando os discípulos estão no barco, e o barco começa a passar pela tempestade, eles ficam com medo. Então tem aquela experiência sobrenatural de Pedro andando sobre as águas. Nós vemos que enquanto ele olhava para Jesus, ele tinha a fé suficiente para andar sobre as águas, mas quando ele começou a olhar para o tamanho das ondas, ele começou a afundar. E a nossa vida também é assim. Os problemas estão aí, mas quando o nosso foco está nos problemas, a nossa fé, ela diminui. E nós vemos como Jesus fala com os discípulos. Ele vai exortá-los, vai chamá-los de homem de pequena fé, porque eles tiveram medo. E o medo, ele está do lado oposto da fé. Quanto mais fé, menos medo. Quanto mais medo, menos fé. Então nós vamos cantar a respeito disso, dizendo: não temerei, não temerei. É uma canção, uma oração, onde nós declaramos a nossa confiança nele. Se você não confia ainda o suficiente, ore a Ele, pedindo essa fé, declarando com essa convicção: não temerei, eu não temerei. Eu passarei por momentos difíceis, já tenho passado e passarei por muitos outros, mas eu não posso temer, porque eu creio no Deus Todo-Poderoso. E essa música, gostaria de cantar com os irmãos, a primeira vez que cantamos, ela diz: eu nada temerei. Vou pedir para colocar a parte do refrão ali no projetor, para nós cantarmos juntos, para aprendermos esse refrão, para depois nós cantarmos toda ela. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo, sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer, eu posso crer e descansar. Mais uma vez, nada temerei. Diga assim: nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo, sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer, eu posso crer e descansar em Deus. Você aprendeu? Então vamos do começo. Porque o Todo-Poderoso, Ele é seu amigo. Em Jesus nós fomos feitos amigos de Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas dos... Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Então, se você crer, cante do fundo do seu coração. Faça essa declaração: nada temerei. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo, sua voz acalma
eu posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu corpo... Você está se sentindo assim? Sente que... Então mantenha os seus olhos firmes no Senhor. Meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas daquele que te chamou. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não faz. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim, e sempre cuidará de nós, de mim. Nada temerei, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Tua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu posso crer. Mais uma vez, apenas as vozes. Nada temerei. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. Todo-Poderoso, meu amigo. Tua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em... Sua voz acalma o mar. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Descanse nele, porque ele cuida de você, porque ele cuida da sua casa. Então coloque toda a ansiedade aos pés de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Vocês prestaram atenção de fato no que vocês acabaram de cantar? Eu não sei vocês, mas eu tenho uma amiga que de vez em quando eu pego meu telefone e falo assim: amiga, eu preciso tanto de um abraço. Amiga, eu preciso tanto de uma oração sua. Amiga, passa aqui em casa que eu preciso tanto dar um sorriso. Às vezes a gente busca por pessoas, por amigos. A gente está sempre tentando pegar pessoas próximas, mas a gente às vezes esquece que a gente tem um Deus Todo-Poderoso que é mais do que o nosso amigo. Ele é nosso Pai, e Ele é presente, e Ele está constantemente conosco, todos os dias, em todos os momentos. Então não se preocupe com o que você esteja passando agora. Não se preocupe com o que você está, aquilo que está fazendo você chorar. Não se preocupe aquilo que está afligindo o seu coração. Creia nesse Deus Todo-Poderoso. Assim como Osni acabou de falar, que Deus, que Jesus fez Pedro andar sobre as águas, eu e você vamos passar por cada situação difícil que nós estamos enfrentando. Eu creio, você crê? Amém? Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Você que trouxe seus dízimos e suas ofertas, esse é o momento que
porque a palavra do Senhor diz também assim, ó: eleve meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, e é assim que o Senhor fará por nós nessa noite, e é assim que o Senhor fará por você aí em casa. Só creia nesse Deus Todo-Poderoso. Vamos louvar. Cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Vamos cantar. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, todo-poderoso, Deus a minha salvação. Oh, 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 Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Eu confio nele. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu.
Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Essa canção que nós vamos cantar agora, ela também é nova aqui, mas é uma canção muito simples, também tenho certeza que os irmãos vão pegar aí rapidinho. Vamos também estar cantando só o refrão, para a igreja estar cantando com a gente. É um louvor que fala que de nada tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. De novo. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pegou? Vamos ali. Eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Vamos cantar. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Tu és pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Jeová, e Jeová Jireh, e Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Jeová Jireh, e Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Obrigada, Senhor, por
porque Tu és o nosso Pai. Obrigada porque Tu és o nosso Deus. Obrigada porque Tu és presente na hora da angústia, na hora da tristeza, na hora, Senhor, das nossas aflições. O Senhor é presente. Oh Deus, recebe, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. Que de fato, Senhor, o Senhor vem, Pai, e preenche o vazio nos nossos corações nessa noite. E recebe o clamor, a oração do Teu povo agora. Eu não sei, Senhor, o que se passa por cada um dos Teus filhos, mas o Senhor, o Deus que tudo vê, as Suas mãos estendidas sobre nós. Então, Senhor, se revele cada vez mais. Que possamos confiar no Senhor, que possamos depositar a nossa fé constantemente em Ti, e sabendo, Pai, que os nossos problemas não são maiores daquilo que o Senhor ainda pode fazer. Oh Deus, muito obrigada, Pai, por essa noite. Obrigada por cada um dos Teus filhos aqui, porque, Senhor, poderíamos estar em tantos outros lugares, mas escolhemos estar aqui na Tua casa. Escolhemos estar, Senhor, no centro, Pai, do Teu querer. Ah, bendito de minha alma, continue a falar conosco, continue a ministrar em nós, continue, Senhor, a nos envolver todos os dias na Tua santa presença, porque, Senhor, contigo nada temos, nada, Senhor, nós não temos falha em nada, Pai. O Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades, o Senhor é aquele que cura se for preciso, o Senhor é aquele que liberta, o Senhor é aquele, ó Pai, que enxugue as nossas lágrimas naqueles momentos, Pai, mais quietinhos, naquele momento em que nós estamos, Senhor, tão no nosso íntimo, Pai, quebrantado, mas é o Senhor que está ali todos os dias, todos esses momentos que mais precisamos, o Senhor está ali, Pai. Então, muito obrigada, e continue, Senhor, a se revelar a nós nessa noite, porque nós queremos, Pai, mais de Ti e menos de mim e menos de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, igreja. Antes de terminar, vou chamar o nosso querido Alexandre, que vai dar um recadinho aqui para a igreja. Boa noite, irmãos. Boa noite, quem está em casa. Pastorzão, vem para cá. O presente é do nosso pastor, né? Pastor, não separei discurso nenhum, porque os discursos já foi feito no grupo da igreja hoje. O senhor viu o quanto a igreja te ama, o quanto a igreja te respeita. Agora eu estava vendo essa canção e falando de mestre, né? Um dos atributos de um bom pastor. E o senhor tem sido esse bom pastor. Tem sido mestre para todos nós, tem nos ensinado muito, temos aprendido muito e temos encontrado em você apoio. E esse apoio é fundamental. E nós te amamos por esse pastor que o senhor é, pela pessoa que o senhor é. O pastor William também, que não está aqui, é o pastor engraçado, né? Você é o sério e ele é o engraçado. O pastor William, que também recebe a nossa homenagem, vai receber em casa depois. Vou passar a sua mão aqui. Obrigado. E vou pedir à igreja que se coloque de pé para nós estarmos orando pelo nosso pastor. Não tem discurso, o discurso foi feito. Mas tem um respeito grande e um amor muito grande por todos nós, por você, pastor. Amém? E a esposa também tem que estar aqui do lado dele, né? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, nesta noite nós queremos te agradecer pela vida do pastor Mateus e também pela vida do pastor William. Agradecer, Deus, porque o Senhor colocou esses homens aqui para estar nos orientando, estar nos ensinando, estar, Deus, nos pastoreando. Muito obrigado pela vida desses dois homens. Continua usando eles, Pai, continua capacitando eles, ó Deus, e que a cada dia mais eles continuem sendo bênçãos nas nossas vidas, ó Pai. Bênção nesta igreja, e que essa igreja, Pai, que ama tanto os seus pastores, possa continuar a demonstrar assim esse amor a cada dia, esse respeito e admiração pelo trabalho que eles têm entregue aqui, Deus. Sabemos que o nosso coração está feliz, mas com certeza o seu está muito mais. Muito obrigado, Pai. Usa o teu pastor nessa noite e continua usando ao longo de sua vida, aqui ou aonde o seu servo estiver, Pai. Abençoa ele cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Boa noite, você. Amém. Obrigado, irmã Antônia. Obrigado. Obrigado a cada um de vocês por esse carinho, por essas palavras, como Alexandre falou, por cada mensagem. Não consegui ver todas ainda, mas verei e responderei. E esse carinho, esse afeto que Alexandre acabou de mencionar, não é nada mais também do que aquilo que a própria Bíblia nos orienta. O autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 13, no versículo 17: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. E esse é um conselho, uma diretriz que a própria Bíblia dá a respeito de como deve ser esse relacionamento. Mas em tempos como esse que nós estamos vivendo, onde os valores vão se invertendo, muitos já olham para a igreja como um comércio e olham para o pastor como um grande empreendedor, como um grande comerciante da fé. E a visão acerca do pastor e, consequentemente, da igreja, ela vai se perdendo. Ela vai ficando longe, essa figura do pastor vai ficando cada vez mais longe. Até porque essa figura do pastor, o contexto aonde se origina a palavra e a imagem do pastor, é um contexto muito distante do nosso contexto de hoje. Bem verdade, como foi dito aqui, que um dos atributos do pastor é ensinar. Pastor e mestre é um dos atributos. Mas não é apenas isso. Em tempos como o de hoje, muitos pensam que pastorear é tão somente isso aqui. É estar diante dos irmãos numa plataforma no domingo, trazendo um sermão, um discurso, uma palestra, mas vai muito mais além disso. E aonde então nós encontramos o que é ser pastor e qual a sua relevância para as nossas vidas? Bem, eu quero convidar você a meditar comigo nessa noite, talvez nas passagens mais conhecidas de toda a Bíblia. O Salmo 23. Eu quero ler com você, ou convidar você a ler comigo, o Salmo 23, que começa dizendo o seguinte: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Essa é a porção da palavra que eu quero meditar com você nessa noite. Muitos de nós, como eu disse, conhecem esse salmo. Conhecem o Salmo do Pastor. Mas a minha proposta e o meu convite para você que está aqui ou que está nos assistindo pela internet é que você, depois desse momento, você conheça o pastor do Salmo. Não é suficientemente conhecer o Salmo do pastor, é necessário, é urgente que conheçamos o pastor dos Salmos. E o Salmo fala sobre essa figura do pastor, mas esse Salmo de Davi não é algo exclusivo que apresenta a figura de Deus, essa imagem que é a nossa referência como o pastor. Na verdade, essa figura do pastor, ela é muito antiga. Nós, por exemplo, encontramos a figura do pastor no livro do profeta Isaías, o profeta messiânico. Em Isaías 40, no versículo 11, ele vai dizer o seguinte: como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam, como pastor. Isaías já consegue olhar para a figura de Deus e vê-lo como um pastor. Mas não somente ele, Jacó, ou Israel, aquele que
faz com que o seu nome agora seja uma referência para toda uma nação, a nação de Israel. Você deve se lembrar que no Gênesis, agora após reencontrar o seu filho José, ele está ali à beira da morte. E à beira da morte ele vai professar algumas bênçãos para cada um dos filhos. E quando chega a vez de José, o texto vai dizer o seguinte, Gênesis 48, 15. E abençoou a José dizendo, que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor, em toda a minha vida, até o dia de hoje, ele continua falando sobre essa bênção proferida. Mas ele já olha também, de igual forma para Deus, e vê em Deus um pastor. E é engraçado, porque esse mesmo Jacó, que no seu leito de morte refere-se a Deus como um pastor, ele também se apaixonou por uma pastora. Você lembra que, dentre as esposas de Jacó, a que ele mais amava era Raquel. E em Gênesis, capítulo 29, versículo 9, vai nos dizer o seguinte, estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, Labão, porque ela era pastora. Labão é o tio e depois se torna o sogro de Jacó. E a Bíblia vai nos apresentar que Raquel, ela também cuidava do rebanho de seu pai, Labão. Ela era uma pastora. E aí nós então voltamos para esse salmo, o salmo de número 23. E já no verso 1 nós temos essa frase que muitos de nós repetem, mas nem sempre tem a dimensão de quão profunda ela é. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Eu quero destacar duas palavras com você nesse primeiro versículo. Senhor. Inúmeras palavras no hebraico, no original, a língua na qual foram escritas boa parte do Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico e aramaico, inúmeros nomes são usados para referir-se a Deus. Inclusive nós cantamos isso aqui na última canção. Jeová Jireh, o Deus que provê. Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira. Jeová Shalom, o Deus que é a nossa paz. Inúmeras expressões são utilizadas para referir-se a Deus. Mas o interessante nessa passagem é que no seu original, lá no hebraico, a palavra usada para Senhor é Iavé. Aquele mesmo que nós falamos às vezes Javé, mas Iavé. O mesmo Deus que se apresenta a Moisés. E aí é interessante porque ao longo de todo esse salmo, ao menos 17 vezes, repete-se expressões que denotam uma pessoalidade. Meu, para mim, comigo. E aí nós vemos que esse Senhor, Javé, ele, na figura do salmista, na perspectiva de Davi, ele é alguém que já lá no Antigo Testamento está à procura de um relacionamento íntimo, pessoal, com cada um de nós. Um grande contraponto, porque quando nós olhamos, por exemplo, para o Sermão do Monte, no capítulo 6, quando Jesus nos dá a oração modelo, ele fala que o Pai nosso, que está no céu, nos dê diariamente o pão. O Pai nosso. Ele reconhece a paternidade como sendo algo coletivo. Mas ao longo aqui agora, olhando para o Salmo, é diferente. É Senhor, mas é Senhor de quem? É meu. É seu, ou ao menos deveria ser Senhor da sua vida também. E aqui então nós começamos a perceber que Davi nos apresenta então o Senhor, Javé, como sendo o nosso pastor. E aí nós precisamos parar e perguntar o seguinte, olhar para essa passagem, olhar para esse salmo e perguntar, se o Senhor, se Javé é o meu pastor, afinal de contas, quem eu sou nessa passagem? Quem somos nós no salmo de número 23? Bem, todo pastor precisa e cuida de uma ovelha. E é justamente isso, nós somos ovelha. E aí, o ofício pastoral requer de nós uma interligação, uma interlocução com várias outras disciplinas. Pastor tem que estudar economia, pastor tem que estudar arquitetura, pastor tem que estudar inclusive biologia. Eu fui estudar um pouco sobre ovelha.
E aí eu quero destacar com vocês aqui algumas características, das muitas que eu encontrei, acerca da ovelha. E a primeira é a seguinte: a ovelha é um mamífero ruminante. O que significa isso, pastor? O que significa um mamífero ruminante? É um mamífero que é herbívoro. Ele só se alimenta de vegetais. Uma ovelha não se alimenta de carne. Isso aqui já começa então a colocar para nós algumas coisas bem interessantes. Porque se a ovelha é um mamífero ruminante, ou seja, herbívoro, ele não pode se alimentar de qualquer coisa. E aí nós já começamos a nos questionar: do que nós temos nos alimentado? Que tipo de alimento nós temos trazido para a nossa mente e para o nosso coração? E não apenas isso. A ovelha também é um animal altamente, totalmente domesticável e indefeso. Você vai olhar para a ovelha e você vai perceber que ela não tem presas, dentes afiados. Ela é um animal indefeso e totalmente domesticável. A propósito, deixa eu abrir um parênteses aqui. Ovelha refere-se à fêmea. Não existe ovelha macho. O macho é o carneiro. E o filhote é o cordeiro. Está vendo? Falando para você que esse pastor tem que estudar de tudo um pouco. Então, quando a figura que é usada é da ovelha, está se referindo justamente ao sexo feminino, ovelha. Mas é justamente isso que o salmista, que a palavra de Deus nos apresenta. Nós somos ovelhas. Não podemos nos alimentar de qualquer coisa, mas também somos indefesos. Estamos suscetíveis às mais diversas circunstâncias. E aí, uma vez que a ovelha é um animal altamente domesticável, ela nutre uma relação íntima e profunda com a figura do pastor. A ponto de que na cultura do Oriente Médio, uma ovelha se apegava tanto ao pastor, que se em dado momento, por alguma circunstância, essa ovelha adulta tivesse que ser pastoreada por um outro pastor, ela por vezes poderia morrer. Tamanha era a depressão e a saudade desse pastor que cuidou dela por tanto tempo. E inclusive, por vezes, em situações como essa, era preferível enviar essa ovelha ao matadouro do que tentá-la submeter a um cuidado de um outro pastor. E não apenas isso, essa relação de ovelha e pastor era tão próxima, de que a ovelha, ela reconhecia a voz de seu pastor. Isso te lembra de algo? Bem, isso me lembra do que Jesus disse. Jesus diz em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E nessa imagem que está aí para você, você vai observar que tem quantas pessoas, não é para contar as ovelhas, quantas pessoas tem nessa imagem? Teste agora de visão, ver se seu óculos está funcionando, se você consegue enxergar bem. Quantas pessoas tem nessa imagem? 2. Porque agora que você entendeu que a ovelha, ela nutre um apego tão grande com o seu pastor, a ponto de não conseguir sobreviver sobre o cuidado de outro, uma estratégia muito adotada na época era então colocar um copastor. Alguém que iria juntamente com o pastor auxiliar no cuidado de um rebanho, de tal modo que, se fosse necessário o pastor se ausentar, essas ovelhas não sentiriam tanto com o cuidado desse outro pastor. E é por isso que você vai ver de maneira muito comum e normal, sobretudo nesse contexto do Oriente Médio, sempre um jovem com alguém de mais idade, uma menina, como nós vimos, né? Raquel era pastora, com uma outra pessoa, sempre ao menos 2 pessoas a pastorear um rebanho. Consegue agora perceber quantas coisas, eu citei apenas 2, né? Mas o quão íntima e quão profunda é essa figura da ovelha em relação ao seu pastor? Bem, mas não para por aí. Há uma outra característica que eu quero destacar com você, é que desde cedo a ovelha, ela produz lã. E aí algo interessante de que
quanto mais tosquiada é a ovelha, mais lã ela produz. Quanto mais, se fosse uma figura de jardinagem, quanto mais podada, mais cresce. Mas quanto mais a ovelha é tosquiada, mais ela produz lã. E essa produção de lã, irmãos, é natural, é inerente a ela. E isso me faz refletir e questionar uma série de coisas. Coisas do tipo, nós não precisamos de técnicas, táticas, estratégias para produzir aquilo que deveria ser natural em nós. E aí, hoje, nos tempos de hoje, a gente acaba desenvolvendo inúmeras técnicas daquilo que, na verdade, deveria ser algo inerente a quem nós somos, ou melhor, a quem nós somos feitos na cruz de Cristo. Não deveríamos precisar de 50 passos, 40 passos, 15 maneiras de como fazer discípulos, porque isso deveria ser natural para nós. Eu recebi uma boa nova, o que eu faço com essa boa nova? Eu compartilho. Mas às vezes a gente pensa, não, agora vamos fazer uma aula de como evangelizar. 10 passos para, 15 meios de. Mas não apenas isso. Uma outra característica da ovelha que eu quero destacar com você, quanto mais velha, mais fofa e mais resistente é a lã produzida. Quanto mais velha, mais fofa e mais resistente é a lã produzida. Uma coisa que eu digo constantemente para a nossa equipe pastoral, pastor William, Tamires, os demais vocacionários e para o nosso corpo diaconal também, é de que idade não tem nada a ver com maturidade. Tem gente que envelhece, mas não amadurece. E aí o interessante é que, na verdade, a proposta que nos é apresentada a partir da figura da ovelha é que com a caminhada, que ao longo da jornada, os mais experientes, os mais velhos, fossem os mais experientes. Aqueles que deveriam produzir mais e melhor. E aí eu posso deixar aqui uma pergunta retórica, você não precisa responder, apenas medite. Será que é assim? Será que nós podemos olhar e ver sempre, realmente, efetivamente, em nossas igrejas, os mais velhos, sendo aqueles que são o modelo da fé para os mais jovens? Seguindo, inclusive, o conselho de Paulo a Tito, onde as mulheres mais velhas deveriam ser as mentoras, os exemplos das mais jovens. Será que nós vemos isso? Bem, isso é só para você ficar pensando. A última curiosidade que eu quero partilhar com você acerca da ovelha, é que a ovelha pode passar até 8 horas mastigando. 8 horas mastigando. E isso diz respeito à primeira característica que eu trouxe para vocês. Ela é um mamífero ruminante. O que quer dizer isso? Aula de biologia básica rápida. O sistema digestivo da ovelha, ele é composto numa espécie de 4 câmaras diferentes, 4 etapas. E o que acontece? Ela ingere o alimento, esse alimento passa por todas essas 4 etapas, e depois, agora você vai falar assim, nossa, que nojento. E depois, esse alimento volta para a boca dela, e ela começa a ruminar, ou seja, mastigar novamente esse alimento. Isso é ruminar. E aí, isso me fez pensar outras coisas, né? Porque você vai ver, é uma ovelha, né, irmãos? Não come de garfo, não come de talher. Então, o seu principal instrumento para pegar os vegetais, a vegetação à sua disposição, é a língua. A língua é o seu principal instrumento para se alimentar. E aí, quando eu estava estudando isso, eu fiquei pensando, que tipo de língua tem as ovelhas de nossa igreja? Que tipo de alimento está na língua de nossas ovelhas? Que tipo de coisa elas estão ruminando? A digestão, esse processo é longo, 8 horas. Quanto tempo você passa debruçado, ruminando, se alimentando da palavra de Deus? Consegue agora perceber quão profunda é essa imagem da ovelha? E aí, uma coisa que a gente precisa, diante dessas pequenas informações, tem muitas outras curiosidades
sobre a ovelha, mas eu trouxe essas. A pergunta que eu quero fazer então para você nesse momento é: o que seria de uma ovelha sem os cuidados de seu pastor? O que seria de uma ovelha sem os cuidados de seu pastor? E sabe o que é mais interessante? A resposta para essa pergunta? Eu não vou precisar dar essa resposta verbalmente para você. No dia 24 de fevereiro desse ano, uma matéria foi amplamente noticiada pelo mundo. E eu quero que você confira nesse momento a resposta para essa pergunta. Porque chega, né, dessas imagens aí. Uma ovelha selvagem foi encontrada em uma floresta na Austrália com um tamanho impressionante, batizada de Baraque. Bom, bem fofo, né, gente? Eu disse que era fofo, eu não tinha visto a imagem ainda. Não, mas ela não está nem enxergando, parece um cobertor, não é possível. O que é isso? Está de sobretudo, pois é. Que frio é esse? Roupão, né? Saiu do banho agora. Olha a quantidade, a ovelha tinha nada mais, nada menos que 35 quilos de lã, gente. Olha outra em comparação ali ao lado, só para a gente entender o drama dessa situação. Ela não consegue nem se mexer. O animal foi encontrado em uma floresta próxima à cidade de Melbourne, no sudeste da Austrália. Ela foi levada para um santuário, onde recebeu um tratamento e tosa, que demorou muito tempo, provavelmente, dedicada a ela. A ovelha estava em más condições, você pode ver aí. Ela estava abaixo do peso ideal e mal conseguia enxergar por conta de toda a lã em volta da face. Segundo os novos cuidadores, muito provavelmente o animal é de origem doméstica por causa de uma marca achada na orelha. Olha isso, a quantidade de lã que sai dessa ovelha. Ah, tadinha! Ah, gente, desculpa a minha manifestação, vi essa imagem agora e fiquei Mas é verdade. aqui triste com os machucadinhos dela. Sim, machucada, e durante a tosa, acredito que seja uma veterinária, estava fazendo carinho na cabeça da ovelha, oferecendo ali um pouquinho de cuidado. Ela não conseguia, com aquela lã toda, ela não conseguia nem se locomover direito, né? Imagina se alimentar. Bom, está sendo cuidado agora, é a parte boa. 36 quilos a menos. Nossa. Como é uma ovelha sem pastor? Está no noticiário. É assim o estado de uma ovelha sem pastor. Aparentemente grande, mas não conseguia se alimentar, não conseguia ver e estava ferida. Porque tentou viver isoladamente. E isso, inclusive, é uma das características da ovelha. Ela foi feita para viver no meio do rebanho. Ela foi feita para viver em comunidade. Ela foi feita para viver dependendo um do outro. E aqui nós vemos claramente o efeito de uma ovelha desgarrada. E esse processo que você viu aí no vídeo, de retirada dessa lã, é justamente o processo de tosquiar, de retirar. Agora para e pensa. Esse processo por si só, ele parece ser confortável? Nem um pouco, né, irmãos? Você tem que mobilizar um animal, você tem que ir ali, e o animal está se mexendo. Às vezes, no nosso meio hoje, com a ciência que nós temos, você pode até dar ali um relaxante, um anestésico, uma anestesia, enfim, para que aquele bicho ali, para aquele animal, ele possa agora relaxar. Mas esses recursos não haviam no contexto quando Davi compôs o Salmo 23. Então imagina tosquear uma ovelha que está se mexendo. Em alguns momentos, esse processo, ela acabava certamente se ferindo. Ser tosqueado não é agradável, mas é extremamente necessário. Quando o pastor tem que pegar e falar, senta aqui, olha só, não é assim. E aí o pastor agora começa a tosquear, a ovelha se debate para lá, se debate para cá, faz barulho, mas mal sabe ela que se ela ficar largada, o que acontece com ela? A lã continua crescendo, 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 ao ponto dela não conseguir andar, enxergar, sair do lugar, avançar. Mas algo interessante ainda no Salmo de número 23, ainda no versículo 1, é que nós por vezes temos uma compreensão totalmente errada do versículo. E isso se deve à versão amplamente conhecida por nós, do Salmo 23. O Senhor é meu pastor
Mas você observa ali que eu fiz questão de trazer a versão NVI, que diz assim: de nada terei falta. Porque na nossa cabeça nada vai me faltar, diz respeito a coisas, diz respeito a recursos. Mas, no original, no hebraico, a tradução mais grosseira que nós poderíamos fazer é o seguinte: Yahvé é meu amigo íntimo e ele não me faltará. E isso muda tudo. Não são coisas que não vão me faltar, é a figura do pastor que sempre vai estar comigo, que não vai faltar. E por isso, a tradução agora, em algumas outras versões, é: de nada terei falta. Porque o Senhor é o meu pastor. E às vezes nós olhamos para esse texto e focamos na parte B. Do nada vai nos faltar. Quando na verdade a proposta é: o Senhor é o meu pastor. E aí o salmista continua, e no versículo de número 2, ele vai dizer o seguinte: em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Agora que você entendeu o que significa o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, talvez essa seja a maneira bíblica de traduzir ou de expor aquilo que alguns, ao longo da sabedoria popular, tentaram transmitir através da seguinte frase: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Isso me faz mais suprido do que todos que julgam ter todas as coisas. Parece um trava-língua, né? Mas vou repetir para você. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Isto me faz mais suprido do que todos que julgam ter todas as coisas. Quando nós entendemos que o Senhor é o nosso pastor, isso não quer dizer que nós vamos ter tudo o que desejamos. Certamente, você que está aqui ou você que nos assiste não tem tudo o que deseja. Mas você tem efetivamente mais do que você merece, se você tem o Senhor como seu pastor. E ainda que não consigamos ou não tenhamos as demais coisas que nós gostaríamos, e que por vezes olhamos e vemos que outros têm, que outros desfrutam, mas eles não têm o Senhor como pastor, então nós podemos dizer que nós estamos mais supridos do que todos que julgam ter todas as coisas. Mas então o salmo avança, e aí nós vamos para o versículo 2. Em verdes pastagens me faz repousar. E eu quero destacar com você aqui, nesse primeiro momento, essa parte. Em verdes pastagens. Um grande problema nosso, e agora de maneira mais específica, evangélico, sobretudo no meu caso, que nasceu dentro da igreja, é que a gente ouve todas as histórias desde pequeno. E aí a gente vai se familiarizando com as histórias. E nós achamos que já dominamos toda a história. Porque a gente já ouviu desde pequeno essa história. O Salmo 23 é um deles. Já cansei de ouvir Salmo. Já recitei, já cantei, já encenei. E aí há uma grande dificuldade quando nós tentamos interpretar qualquer texto das Escrituras sem entendermos primeiramente o seu contexto. E aí, quando nós olhamos para essa parte do Salmo, o versículo 2, e principalmente essa parte que vai falar em verdes pastagens, eu creio que o que vem à sua imagem, ou o que vem à sua cabeça, é essa imagem. É essa imagem que vem na sua cabeça. Um lugar verde, um lugar bonito, onde não falta vegetação, é uma espécie de Éden, é um jardim. Bem, só que a gente tem uma dificuldade. Davi, o compositor desse salmo, que era também pastor, ele foi pastor na cidade de Belém, especificamente ali no deserto árido da Judéia. Belém ficava a 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, na parte oeste do deserto da Judéia. E aí, o salmo, ou o salmista, quando compõe essa canção, ele não tem essa visão. Ele tem a visão que você vai ver agora na sequência, essa visão. E aí eu pergunto para você, o que tem de verde ali?
E aí você olha ali e você tem uma ou outra vegetaçãozinha espalhada. E isso então, é esse o cenário que Davi tem em mente quando compõe esse salmo. E isso muda, irmãos, radicalmente o nosso entendimento do salmo. Sabe por quê? Porque nós corremos dois riscos quando nós pensamos no pasto verdejante como a figura anterior. Volta para mim, por favor. Porque se nós olhamos e pensamos nesse texto com essa imagem, que é a imagem que a nossa cultura automaticamente associa, bem, qual que é o trabalho do pastor? Se todo lugar tem verde. E aí a primeira coisa que ocorre então, é que nós diminuímos o trabalho do pastor, porque há verde por todo lugar, em qualquer lugar a ovelha pode se alimentar. Um outro perigo, que essa imagem que por vezes é que está entranhada na mentalidade cristã, é de transmitir a confiança que deveria ser no pastor para o ambiente, para os recursos, para a pastagem, para a profissão, para as suas habilidades, para o seu conhecimento, porque agora está tudo ali à sua disposição. Para que você precisa do pastor? Mas quando nós vamos e percebemos o cenário real do lugar, e a gente fala assim, tem um verde aqui, um verde acolá, como que faz? Lembrando que a ovelha é esse animal indefeso, que pode facilmente ser tragado por qualquer tipo de predador. E aí nós começamos a entender a importância do pastor, porque guiar a pastos verdejantes é o que o pastor do Oriente Médio, ali no contexto da Palestina, de maneira específica, faz, é o seguinte, ele procura essas vegetações de uma região, e depois ele continua a caminhar nessa região desértica, à procura de outro lugar que tenha alimento suficiente para aquela ovelha. E aí eu pergunto para você, que tipo de confiança a ovelha precisa ter no pastor num ambiente como esse? Total confiança. Porque o verde está disperso. Passa outra imagem, por favor. É mais ou menos assim, irmãos. Era essa a imagem, a ideia do salmista. Alguém está vendo o verde ali, irmãos? Não tem. E aí, passa para a próxima imagem, por favor, Gabi. Obrigado. E aí nós precisamos olhar e entender a profundidade, então, disso que o salmista está nos colocando. Não é essa visão do Éden, edênica, que nós temos de verdes pastagens, mas a visão do autor. Era essa visão que provavelmente Davi tinha. E aí nós entendemos a nossa total dependência da figura do pastor. A necessidade de ele ir à frente, nos conduzindo até o próximo passo verdejante. E há uma outra coisa que nós inconscientemente interpretamos e entendemos do texto, que é, guia-me ou me conduz a pastos verdejantes. E aí nós pensamos que é um tipo da coisa eterna, que ele dá de uma vez tudo que a gente precisa. Mas a figura e na lida diária de um pastor do Oriente Médio, conduzir as ovelhas às pastos verdejantes para que elas se alimentassem, era algo que ele fazia diariamente. Era uma provisão diária. Isso faz te lembrar alguma coisa? A mim faz. Faz lembrar a palavra de Jesus no Sermão do Monte, no capítulo 6, no versículo 34, aonde ele vai dizer o seguinte: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Para que eu preciso me preocupar, ou por que me preocupar com o amanhã, se eu estou sendo conduzido por um pastor que sabe para onde está me conduzindo? Se ele sabe para onde está me levando. A minha preocupação com o futuro, com o amanhã, revela uma desconfiança na figura do pastor. E quem que é o nosso pastor? Não é Mateus e nem William. O nosso pastor é Deus, é Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor. E ele, sendo o nosso pastor, de nada teremos falta. E se não teremos falta de nada diariamente, porque o pão nosso de cada dia nos dai hoje, por que nos preocuparmos
com o amanhã e não confiarmos no cuidado do pastor. E aí, ainda no versículo 2, e agora eu quero destacar uma outra parte com você, o salmista vai dizer: em verdes pastagem me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Nós cantamos aqui em algum momento, e falamos aqui em algum momento sobre medo. Se não me engano, Osni falou sobre isso. Que quanto mais fé tivermos, menos medo teremos. E uma característica da ovelha é medo. É um bicho tão medroso, irmãos, tão medroso, que se ele estiver diante de águas turbulentas, de águas que se movem rapidamente, mesmo com sede, ele vai morrer de sede. Porque ele não tem coragem de beber daquela água. Alguns, inclusive, vão falar que o medo da ovelha é tanto que, em alguns momentos, ela pode ter medo até mesmo do seu próprio reflexo na água. Por isso, o salmista, em outras versões, vai estar escrito o seguinte: me conduz a águas de descanso. E aí, talvez a tradução melhor seria águas que descansam, ou seja, águas tranquilas. Porque se a água estiver em movimento, o medo faz com que a ovelha se disperse e morra de sede. Mas o seu pastor sabe disso. Ele reconhece o seu medo, mas ainda assim ele guia, ele conduz a águas tranquilas. Essa é a imagem. Água quase que parada, né, irmãos? Essa é a imagem. É esse tipo de coisa que por vezes nós deixamos passar ou deixamos de perceber no texto, porque nós achamos que já estamos familiarizados, achamos que sabemos de tudo. E aí nós vamos percebendo que, na verdade, não sabemos de nada, porque essa palavra de Deus, ela é rica, ela é maravilhosa, ela é eficaz para fazer aquilo que lhe apraz, que é restaurar, redimir, corrigir e instruir a cada um de nós. E não apenas isso, então agora no versículo 3, Davi prossegue: restaura-me o vigor. Bem, como eu disse para você há pouco, a ovelha ela tem medo de beber em águas correntes. E às vezes, em alguns casos, medo até mesmo da sua própria imagem. Então o que o pastor fazia para não deixar essa ovelha com sede? Ele ia até aquele local, ele pegava a água, ele trazia para a ovelha, para restaurar-lhe o vigor, o ânimo. E aí é interessante, então, agora que Davi prossegue, e ele vai dizer o seguinte: guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Diante de tudo isso que nós estamos percebendo, desse trabalho que a ovelha dá, por que pastorear? Por que cuidar de um animal que dá tanto trabalho? Pela lã? Pelo leite? Bem, uma das coisas que quando eu estava pesquisando, muitos vão dizer que o queijo da ovelha é o melhor queijo. Queijo que se faz com os recursos da ovelha, alguns vão dizer que é o melhor. Nunca experimentei. Se algum irmão quiser mandar lá para casa, depois eu dou o endereço. E aí eu vou falar se é verdade ou não. Mas, será que é por isso que você pastoreia? Pela lã? Pelo leite? Pelo um queijo? Não. O pastor do Salmo, Yahvé, ele nos pastoreia por amor ao seu nome. Não é porque a gente merece. Não é porque você é bonitinho, porque você obedece. Não é porque você é dizimista ou canta no louvor. Não é porque você é pastor ou é diácono da igreja. Ele faz o que faz com cada um de nós por amor ao seu nome. Toda a obra da salvação começa e termina em Jesus. Sabe qual é o mérito que nós temos? Nenhum. Diante da cruz não existe mérito. E alguém já disse: não há nada que você faça mais para que Deus te ame mais, mas não há nada que você faça menos para que Deus te ame menos. Ele nos pastoreia por amor única e exclusivamente ao seu nome. Essa é a natureza dele, a natureza do cuidado, a natureza que nos protege, que nos livra de todos os males. Males esses que nos são apresentados no versículo seguinte. E aí no versículo 4 do Salmo 23 vai dizer o seguinte: mesmo quando eu andar
por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. E aí, nós temos uma outra dificuldade. O texto, quando nós olhamos, nos dá a ideia seguinte: mesmo quando, ou seja, em algum momento, quando eu estiver em dificuldade, Deus vai estar comigo. Mas não é essa a ideia. A ideia não é um momento no qual eu terei dificuldade. Pelo contrário, a ideia é de que a ovelha, ela já vive em um momento de total dificuldade. Então não é mesmo quando, mas é enquanto eu estiver. Enquanto eu estiver caminhando por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum. E aí, bem, você vai entender qual que era o caminho, o percurso que possivelmente o pastor Davi fazia. E eu vou pedir para que botar aquela imagem. Está vendo esse lugar? Você consegue ver alguns trechos? Agora imagina você conduzir um rebanho naquele trecho. A ovelha, um animal que se dispersa rapidamente. Sem um cuidado do pastor, algumas poderiam dispersar, cair. E aí, nesse movimento de conduzir as ovelhas até pastagens verdejantes, aquelas pastagens que vocês estão vendo lá no meio desse deserto todo, depois o pastor tinha que voltar com essas ovelhas para o aprisco. E alguns vão falar, inclusive, que era justamente essa a ideia. Vale, ou mesmo quando passar por um vale de trevas e mortes, ao cair da tarde, quando o pastor estava voltando com as ovelhas para o aprisco, ele tinha que passar por caminhos de morte. E esses caminhos as ovelhas trilhavam quando? Todos os dias. Em todos os momentos, eu e você estamos passando pelo vale de sombra e de morte. Inclusive, o salmista também vai dizer isso no Salmo 44, no versículo 2. Ele vai dizer o seguinte: contudo, por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como o quê? Ovelhas destinadas aonde? Bem, o salmista já explica o Salmo. E não apenas isso. Essa mesma ideia do salmista, ela lá no Novo Testamento, ela é repetida pelo apóstolo Paulo. Na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 35 ao 36, naquela parte que nós adoramos botar em adesivo de carro, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, mas o texto, olha o que o texto vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito? Escrito aonde, irmãos? Salmos 44, que nós acabamos de ler. Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Todo dia, eu e você estamos andando pelo vale da sombra da morte. Todos os dias nós temos que lidar com os perigos que estão a nos circundar. E hoje nós temos mais um dos perigos, né? Covid-19. Mas, seja qual for a situação, seja qual for o contexto, o Senhor é o nosso, é o meu pastor. E nada, ou de nada terei falta. Nada pode nos separar desse amor, nada pode nos separar desse cuidado. Mas ainda, no Salmo 23, no versículo 4, agora na parte final, o texto vai dizer: pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. A tua vara e o teu cajado me protegem. E aqui, entre os estudiosos, há algumas discordâncias quanto à utilização da vara e do cajado. Mas há algo que todos eles concordam, acerca de pelo menos 3 qualidades, 3 utilidades da vara e do cajado. A primeira é de proteger. A primeira utilidade da vara e do cajado é proteger. Você vai perceber que o cajado, ele tem justamente uma parte ali, parte superior, encurvada. E essa parte encurvada, ou todo o cajado, a vara, o restante dela,
era usada para proteger não apenas as ovelhas, mas para o próprio pastor, por vezes, se proteger. Porque você não vai ver, ou melhor, você vai ver não raramente figuras e imagens de pastores que por vezes estão apoiados no seu cajado, porque ele passa longas horas pastoreando, e ele se apoia naquele cajado. Ele usa esse cajado também para verificar se aquele solo não corre o risco de ceder, porque ele tem que conduzir as ovelhas pela vereda da justiça, pela vereda correta. E também, obviamente, para proteger as ovelhas de qualquer tipo de predador. Mas não apenas isso. A segunda utilidade da vara e do cajado é salvar, resgatar. Quando a ovelha caía ou ficava presa em algum penhasco, em algum desfiladeiro, era essa parte que ele usava. E aí, na imagem não retrata o da vida real, porque por vezes é um pouco maior, é grande de tal maneira que o pastor possa pegar pela barriga, por vezes, a ovelha e puxá-la, resgatá-la. Não apenas isso, servia para proteger, salvar, mas também para disciplinar. A gente sempre fala que tem uma ovelha negra na família, não é isso? Se esse é o caso, eu sou literalmente a ovelha negra da minha família, mas isso é outra conversa. Mas o fato é, se uma ovelha está ali querendo se desviar, o que o pastor faz? Ele pega ali e dá um tapinha, que o pessoal do meio ambiente não me ouça, mas isso não é maus trato não, é cuidado, tá? Ele não está fazendo isso de maldade. É para cuidar para que ela não se desvie, não caia e não morra. E aí a gente às vezes tem uma ideia de disciplina totalmente equivocada. Nós pensamos que disciplina é castigo, mas disciplina é cuidado, disciplina é amor. O pastor, o nosso pastor, ele nos protege, ele nos salva, ele nos disciplina. E aí esse salmo, o Salmo 23, nós conhecemos muito justamente pela figura do pastor. Mas nesse salmo há duas figuras. A mais perceptível talvez para muitos de nós seja a do pastor. Mas é o pastor e o anfitrião. Alguém que convida você para estar com ele, desfrutar de uma festa. E aí a partir do versículo 5, Davi muda o foco. Ele não está falando mais agora de o Senhor como pastor. Ele está falando agora do Senhor como anfitrião. Alguém que nos convida para estar em sua presença. E aí no versículo 5 ele vai dizer o seguinte: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. É óbvio que não é ovelha, né, irmãos? Prepara um banquete para a ovelha? Não consegue beber água? Que dirá banquete? Então mudou a imagem aqui agora. Agora Davi refere-se a Deus como anfitrião, alguém que prepara esse banquete à vista de seus inimigos. E isso é impressionante. Isso é muito importante nos tempos de hoje, sobretudo, aonde cada um de nós tem enfrentado e lidado com suas dificuldades, com os reveses da vida. E às vezes nós achamos, será que realmente Deus vai me honrar? Diante de tantas coisas, perseguições, palavras contrárias, calúnias, difamações, será realmente que Deus vai preparar para mim um banquete à vista de meus inimigos? E essa pergunta é uma pergunta totalmente bíblica. Aqui é um salmo de Davi. Mas olha o que o salmo de Asaf, no Salmo 78, no Salmo 78, no verso 19, olha a pergunta que Asaf coloca. Duvidaram de Deus dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Será realmente que Deus, Ele não se esqueceu de mim? Das aflições que eu estou sofrendo, das perseguições pelas quais eu estou passando? Lembre-se, depois que Davi é ungido, e nós falamos sobre isso um pouquinho na semana passada, a vida dele vai lá em cima, e depois parece que está indo lá embaixo. E será que Deus pode realmente preparar uma mesa no deserto? A resposta para o Salmo 78 está no Salmo 23. Preparas uma mesa. Não é vai preparar, talvez prepare, prepara.
é uma convicção que nós podemos ter. E não apenas isso. O texto prossegue aí no Salmo 23, vai dizer: tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. E é justamente essa figura, e dentro daquela cultura, era algo muito comum de se fazer. Era uma das regras de hospitalidade. Boas práticas que você deveria exercer para recepcionar alguém na sua casa. E dentre as muitas coisas que você deveria fazer, uma delas era ungir a cabeça das pessoas. E quer ver isso? A prova disso? Você vai se lembrar que no Evangelho, em dado momento, Jesus é convidado por um fariseu chamado Simeão. E esse fariseu está ali a jantar com Jesus. E no meio daquele jantar, entra uma mulher, e a Bíblia vai dizer que era uma mulher pecadora. E essa mulher agora ela se joga aos pés de Jesus, ela quebra um vaso de alabastro, ela limpa os pés de Jesus com aquele óleo e seca com seus cabelos. E Simeão, diante de tudo aquilo, ele só pensa. E ele está diante de Jesus, ele está vendo aquela cena e ele pensa assim no seu íntimo: se ele fosse profeta, ele saberia quem está a limpar os seus pés. E aí, dentre as muitas advertências de Jesus, que Jesus dá a ele por saber o que ele estava pensando, uma delas está aí em Lucas 7, no versículo 46. Ele vira para Simeão e diz: você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Você não me recebeu da melhor forma na sua casa. Eu não fui recepcionado com honra na sua casa. Você me recebeu de qualquer forma, mas essa mulher, que você está falando que é pecadora, olha o que ela está fazendo. Bem, Jesus não foi recebido bem em alguns lugares, mas, à luz dos Salmos, Ele nos garante que nos receberá e nos dará a honra nesse banquete. O Salmo prossegue e vai dizer agora no finalzinho: transborda o meu cálice. Transborda o meu cálice. Davi, no Salmo 16, ele retoma essa figura do cálice. E no versículo 5 ele vai dizer o seguinte: Senhor, tu és minha porção, em outras versões, a minha herança, e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. Davi aqui, ele vê na imagem de Deus, Deus pastor, Deus anfitrião, também o Deus do qual ele quer, de alguma forma, experimentar, usufruir. E aqui então ele fala: tu és o meu cálice. Eu não sei você, mas enquanto eu meditava nessa passagem, e eu fiquei olhando para esse texto, cálice, eu não sei na sua cabeça, mas na minha cabeça vem várias passagens sobre cálice. E uma dessas passagens que vem à minha mente sobre o cálice é uma que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 39, quando Jesus está a orar no Getsêmani. E aí vai dizer o seguinte: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E aí de um lado a gente tem Davi falando: Senhor, tu és o meu cálice. Do outro a gente tem Jesus falando: Senhor, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E afinal de contas, esse cálice é para ser usufruído ou não? Será que esse cálice é a mesma coisa? O que é, afinal de contas, esse cálice ao qual Davi se refere e ao qual Jesus se refere? Bem, para você que assistiu a nossa EBD pela manhã, você viu um pouquinho sobre os salmos messiânicos. Aqueles que são canções e poesias que apontam para a figura do Messias e que podem ser vistos também como proféticos. Aqui, o cálice ao qual o salmista, ao qual Davi fala: tu és o meu cálice, só pode ser desfrutado, esse cálice da libertação, porque primeiramente Jesus tomou o cálice do juízo. Só podemos usufruir o cálice do Salmo porque Jesus não se negou a tomar o cálice dos evangelhos. O cálice do juízo
é o que nos permite hoje desfrutar do cálice da libertação. Quais são os elementos da ceia? O pão e o vinho. E o vinho que por vezes, o texto vai dizer, cada um tome do cálice. Mas esse cálice só pode ser usufruído porque Jesus, na cruz, nos garantiu, nos assegurou esse livre acesso. E aí, o texto continua agora no versículo final. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do meu Senhor enquanto eu viver. Coisas importantes, alusões importantes. Dentro daquela cultura, da cultura do Oriente Médio, quando você recepcionava alguém na sua casa, você era responsável pela segurança dessa pessoa. Tanto assim é que você pode conferir isso em Juízes, você pode conferir isso lá no episódio de Sodoma e Gomorra, lembra? Quando os anjos entraram lá na casa de Ló, e agora os homens vieram querendo ter relação com aqueles anjos, e Ló falou assim, não, está aqui minha filha, está aqui minha serva, não bota a mão neles, ele ofereceu a filha, está aqui minha serva, minha filha, mas não toca neles, porque a ideia de hospitalidade ali não era apenas de recepcionar, mas era de dar segurança. Alguns, inclusive, vão falar que era uma prática comum, que quando você recepcionava a pessoa, você cuidava dela e garantia a sua segurança a tal ponto de colocar 2 pessoas, ao menos, para conduzi-la e acompanhá-la até a sua saída. Davi conhece a cultura do meio onde ele está. E aqui ele personifica essas 2 pessoas em bondade e fidelidade. A bondade e a fidelidade, elas são as nossas acompanhantes. Muito embora também, e eu fiz questão de marcar ali para você, vai dizer, me acompanharão. Mas, lá no hebraico, a melhor ideia, não é só me acompanharão, é me perseguirão. Vão correr atrás de mim. Em algumas outras versões vai estar escrito, me seguirão. E olha que interessante. Muitos de nós hoje, que dizemos ser crentes, queremos nos relacionar com o pastor para que ele possa prover os recursos que nos faltam ou que nós desejamos. E estamos atrás de tudo aquilo que parece bom, de tudo aquilo que nos traz algum tipo de prazer. Quando na verdade, quando nós colocamos o nosso foco no nosso pastor, nesse anfitrião, eu não preciso mais me preocupar com bondade e com fidelidade ou com as demais coisas, porque elas que me acompanharão. Eu não preciso correr atrás delas quando eu estou seguindo de perto o pastor. E aí isso me faz lembrar das palavras de Jesus. Palavras essas que estão também descritas no Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 11 e 14. Eu quero destacar com os irmãos. Jesus vai dizer o seguinte: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele repete agora no 14: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Pastor Mateus, pastor William, futuramente pastora Tamires, não são bons pastores. São pastores que tentam ser bons. Porque há somente um bom pastor. E nesse caso, a ordem dos fatores altera totalmente o resultado. Nós estamos mais para o copastores, agora que você aprendeu que o rebanho, ele tem ali 2 figuras. O pastor que vai à frente é esse, Jesus. O meu papel, dos demais pastores e futuros pastores e pastoras dessa igreja, é só auxiliar o supremo pastor na condução do rebanho, que não é nosso, mas que é dele. Se você quer desfrutar e falar com firmeza de que nada terei falta, mesmo diante da mais árida paisagem, você só poderá falar isso se você se render aos cuidados do pastor. E eu termino dizendo algo para você, que eu acho também muito interessante. O texto vai dizer, não é que o Salvador é meu pastor. Jesus é Salvador, irmão? Sim ou não? Sim.
Mas o salmista não se refere ao Salvador, é meu pastor, ele fala o Senhor. Porque para nos pastorear, primeiramente, Deus precisa reinar, Ele precisa ser Senhor de nossos corações. Você não pode chamar a Jesus de Senhor, senão Ele que governa a sua vida, senão Ele que governa as suas decisões, senão Ele que governa as suas palavras, senão Ele que governa o que você fica ruminando durante a semana. Agora, se Ele é o seu pastor, então muita coisa na nossa vida é diferente, será diferente. Muita coisa não teremos, mas aquilo que nós mais precisamos, que é o pastor, não teremos falta. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela preciosidade da Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá essas canções, essas poesias que nos colocam, Deus, em contato com aquilo que o Senhor é. E nessa noite nós queremos Te glorificar e Te exaltar por aquilo que o Senhor é. Deus, tira de nós, muda e molda o nosso coração, Deus, para que possamos parar de buscar o Senhor na perspectiva daquilo que o Senhor tem a nos oferecer, mas que possamos celebrar e nos alegrar ao vermos e entendermos como nessa noite, quem o Senhor é. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. O Senhor nos conduz, mesmo nos momentos mais difíceis, em direção ao alimento. O Senhor refrigera a nossa alma. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem com a sua vara e o seu cajado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor nos salvou. E o Senhor continuamente e constantemente também nos disciplina para que possamos permanecer nos teus caminhos. Mas obrigado a Deus, porque tu também és esse anfitrião que prepara uma mesa para nós perante os nossos inimigos. Tu és esse Deus que unge a nossa cabeça em sinal de honra. Mas obrigado, Deus, porque hoje nós podemos falar que o Senhor é o nosso cálice, e isso só é possível porque o teu Filho, Jesus, não negou o cálice que foi o cálice do juízo derramado na cruz. E hoje nós podemos falar contigo e ter livre acesso e desfrutar da alegria da salvação. Restaura nos nossos corações a alegria da salvação. Muito obrigado por nos pastorear, Jesus. Continua sendo o nosso guia. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, e que toda a igreja diga bem forte, amém. Que Deus te abençoe, vá em paz. Anúncios rápidos, quarta-feira online, você pode acompanhar o nosso bate-papo ainda sobre os Salmos. Na sexta-feira, das 15 horas às 16 horas, a nossa igreja está com as portas abertas, o templo, para que você possa vir aqui fazer uma oração de 5 minutos ou 1 hora, para que você possa estar aqui orando. E também peço e lembro, na verdade, a toda igreja que esteja orando. No próximo sábado, nós teremos também o concílio ao Ministério Pastoral da nossa irmã Tamires. Então, ela vai estar passando pelo concílio. Pastor, eu quero vir. Você não vai poder ir. Por que, pastor, que eu não vou poder vir? Porque nós vamos receber os pastores e pastoras que virão fazer o concílio. Então, nós vamos priorizar os pastores e pastoras para respeitarmos as normas de segurança, mas você vai poder acompanhar toda a sabatina online. Então, você vai poder ver tudo do começo ao fim online. E, no próximo domingo também, nós teremos a nossa assembleia. Como que vai ser uma assembleia? Domingo de manhã nosso templo está aberto. Então, se você quiser vir participar da assembleia aqui presencialmente, você pode vir. E para aqueles que não puderão estar aqui, nós iremos também transmitir online, não via Facebook e nem YouTube, vai ser via Google Meet, mas tudo isso nós vamos informar para os amados irmãos ao longo da semana. Bem, creio que os anúncios são esses. Que Deus abençoe você e que você saia daqui ruminando a palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Vá em paz.